Revelada a real situação da lesão de Gerson. Real Madrid chegando com tudo, pagando fortuna por Wesley. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, o sininho, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. É impressionante como o Flamengo só se ferra com história da carochinha de seleção. Tudo bem, o Wesley jogou demais, a gente vai falar sobre isso, mas ó, o Gerson, que sentiu e teve que ser substituído pelo Joelinton, que inclusive entrou no lugar dele, e aí comete a falha do gol da Colômbia, porque até então o Gerson estava bem no campo, mas vale lembrar que o Gerson, ele já estava com dores no posterior de coxa na final do Carioca. E aí o que acontece? Que vai para a seleção. Não, porque foi convocado, não dá, o jogador quer ir, que se dane. Vai para a seleção. E a seleção, meu amigo, ela lava as mãos. O que eu falei para vocês? Eles pegam, joga aí, machucou, põe outro, deixa a bomba com o clube. O Gerson sequer era para ter se apresentado na seleção brasileira. Na final do Carioca tem imagem mostrando, ele já sentiu posterior de coxa. Aí o que ele sentiu ontem? Posterior de coxa. Sentiu posterior de coxa. A tendência que eu tenho de informação é que não jogue contra a Argentina, que inclusive pode ter agravado, que ele já estava com incômodo no posterior de coxa. Essa forçação de barra pode ter agravado ainda mais. Já foram feitos ali alguns movimentos para ver mais ou menos o que tem com ele. A princípio não é grave, mas a tendência é que seja cortado da seleção brasileira e não jogue diante da equipe da Argentina. Essa é a informação. Situações mais detalhadas a gente traz. Agora, para que foi forçar? Às vésperas de iniciar um campeonato brasileiro. E aí a culpa não é do Flamengo não, gente. Porque se ele tivesse no Flamengo, ia estar descansando, ia estar fazendo trabalho interno. Os fisioterapeutas iam estar acompanhando. Foi para a seleção, joga. E estourou. E manda para o clube e convoca outro. É assim que funciona. Olha, é uma sacanagem isso, viu, gente? É uma tremenda de uma sacanagem, né? Aliás, se tem uma coisa pra gente ver o copo meio cheio da seleção, foi a atuação do Wesley. Impressionante. O Wesley foi o líder em desarmes e duelos ganhos do Brasil na sua estreia pela seleção brasileira. 11 minutos jogados apenas, porque ele entrou no segundo tempo no lugar do Wanderson, que é o seu concorrente pela vaga. De 12 passes que ele deu, 11 foram certos. 2 passes decisivos. Os 6 duelos que ele teve na partida, ele ganhou os 6. 3 desarmes. 2 faltas sofridas. Uma nota no SofaScore de 7,5. Mesmo jogando apenas 11 minutos, foi eleito um dos melhores jogadores da seleção brasileira na partida de ontem contra a Colômbia, que não jogou isso tudo Brasil, é bem verdade. Mas o Wesley entrou e botou fogo no jogo. Reacendeu a chama para o Brasil se entusiasmar, se animar para virar o jogo num gol de um outro cria do Flamengo, que é o Vinícius Júnior. Né? Porque o Vinícius não joga bem na seleção, o que eu falo, ninguém joga bem na seleção. Quase ninguém, né? Porque o Wesley entrou e jogou bem. Mas foi lá o Vinícius, deu apertado de fora da área e fez o gol. Mas olha, eu fiquei muito chateado com essa situação do Gerson, viu? Muito chateado mesmo, tá? E olha, hoje tem jogo do Flamengo, hein? Pelo menos de atletas que jogam no Flamengo. Às 8h30 da noite tem o clássico Uruguai e Argentina, ou seja, De La Cruz, Varela, De Arrascaeta em campo.
às 9 horas da noite, né? Temos aí... Ah, não, o Equador joga na terça, né? Próximo jogo do Equador é na terça já. Igual a seleção brasileira. Jogou ontem também, né? E agora só joga na próxima... Não, joga hoje. 6 horas da noite contra a Venezuela, o Equador. Então, Gonçalo Plata entra hoje em campo. Foi a Bolívia que jogou, o Flamengo não tem jogador boliviano, né? Enfim, vamos torcer para que não aconteça nada com esses aí. Pedro machucou na seleção, agora forçaram o Gerson. É brincadeira, mas vamos lá. Flamengo prevê 1,5 bilhão de receita em 2025. Em apresentação no Conselho Deliberativo, presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, diz que houve um déficit em 2024, ou seja, no recorte de 2024, o Flamengo saiu com as suas contas negativas. Teve um prejuízo, digamos assim. Foram expostas as informações levantadas nos primeiros quase 80 dias da gestão. Como passa tempo, rapaz? Como passa rápido o tempo, hein? Já tem 80 dias da nova gestão. O encontro preparou o terreno para 2 reuniões importantes que acontecerão em abril, no mês que vem. O Conselho Deliberativo vai se reunir para aprovar as contas de 2024 e vai propor um novo orçamento para 2025 com mudanças feitas pela diretoria eleita. Sobre os números do ano passado, né, foi encontrado um déficit de 72 milhões. Ou seja, 72 milhões negativos na conta do Flamengo. E aí, naturalmente, as pessoas perguntam, Pedrão, por que foi encontrado esse déficit de 72 milhões negativos? Segundo a atual gestão, isso se dá por conta da compra do terreno do gasômetro, né? E também por conta que o Flamengo contratou o Alcaraz, que é a contratação mais cara da história do Flamengo, contratou o Gonçalo Plata e não vendeu o jogador. O próprio BAP deu uma declaração que disse, durante a apresentação, durante 11 semestres, ou seja, durante toda a gestão do Rodolfo Landim, a gente vendia para comprar, o que eu acho correto. No final do ano passado, a gente inverteu a situação. Isso está refletido no nosso balanço. Tem que vender antes de comprar. Ou seja, no meio do ano passado, o Flamengo não vendeu ninguém e contratou o Alcaraz e contratou o Gonçalo Plata. E aí, qualquer time sul-americano, gente, se quer fazer aquisições, por mais que tenha patrocínio, direito de televisão, essa coisa toda, se não vender jogador, vai sair em déficit. Não tem jeito. Por isso que vende jogador. No ano passado, o Flamengo não vendeu, né? No meio do ano. Por quê? Porque estava disputando brasileiro, tudo bem, estava disputando. Só que meio que, não vamos ver. Nos outros semestres, todos o Flamengo vendeu, né? Não vendeu por quê? Porque vai vir eleição, se a gente vender vai pegar mal, aquela coisa toda, né? Então isso, essa própria declaração do BAP já prevê que vai ter gente sendo vendida no meio do ano. Não adianta que vai ter gente sendo vendida. A diretoria eleita refez o orçamento para 2025 com diferença de 55 milhões para a previsão feita pela gestão anterior. A projeção inicial de BAP é de receita total acima dos 1 bilhão e 500 milhões de reais, né? Uma receita total, arrecadação total, e um superávit de 180 milhões, tá? Ou seja, vai terminar com as contas superavitárias em 180 milhões. Para bater isso, ou seja, vai pagar tudo que tem que pagar, jogador, folha, tudo que tem que pagar, e no final do ano ainda vai sobrar 180 milhões. E essa é o objetivo da atual gestão do Flamengo, beleza? Vamos lá, pessoal. Danilo será o primeiro convidado do MengoCast. Pois é, a Flamengo TV estreará um novo conteúdo em sua reformulação. Trata-se do MengoCast, um podcast de bate-papo que tem como propósito ser canal de direito de comunicação, ser canal direto de comunicação com os torcedores às sextas-feiras. E o convidado para a estreia será o recém-chegado Danilo,
Experiente zagueiro que já teve belas atuações desde que atuou em campo com o manto sagrado pela primeira vez. O narrador e apresentador João Guilherme postou nas suas redes sociais uma foto com o defensor, convidando o torcedor rubro-negro para acompanhar o lançamento, galera. Olha que legal, olha que bacana, né? Vamos torcer para que seja bem legal, bem bacana esse Mengo Cast que vai acontecer na Flamengo TV, beleza? Vamos lá, minha galera. Felipe Luiz, ex-jogador do Chelsea e atual treinador do Flamengo, comentou sobre reencontrar o ex-clube na fase de grupos do Super Mundial de Clubes em entrevista à FIFA. E ele fala, a FIFA tá soltando, né? Esses takezinhos a cada dia que passa, né? Chegando mais perto aí, cada vez faltam menos de 80 dias para o Super Mundial de Clubes, eu sei porque eu tô contando, tá? E o Felipe fala, é especial porque eu conheço muita gente lá no Chelsea. É um clube que me recebeu super bem e eu tive a possibilidade de ser campeão de 2 títulos importantes, que são a Premier League e a Copa da Inglaterra, a FA Cup. E fui muito bem tratado, muito bem recebido por todos os torcedores e também por todos os trabalhadores do clube, funcionários do clube, enfim, disse o Felipe Luiz, beleza? O Flamengo já avisou a CBF que irá comprar toda a carga de ingresso visitante nos jogos do clube, né? O Flamengo é quem irá fazer a comercialização, ou seja, em vez de o torcedor que mora fora, jogo Flamengo e Bahia, em vez de o torcedor ter que entrar no site do Bahia para ver o valor do ingresso, para vender, para comprar, aliás, o Flamengo vai lá no Bahia. O Bahia, me vende aí essa carga de visitante, vai comprar a carga de visitante e vai revender para o torcedor rubro-negro através do seu site. No início da gestão Rodolfo Landim, ele fazia isso. Eu lembro de ir a jogos do Flamengo fora de casa, eu comprando o ingresso no site do Flamengo. Mas passou um tempo, parece que houve uma cisão do Landim com embaixadas e consulados, né? Ele parou de fazer, o que eu acho uma pena. Porque o Flamengo, por exemplo, comprando o ingresso e revendendo para o seu torcedor, ele pode conseguir um valor mais barato, pode vender mais barato, o acesso é mais tranquilo, né, do que você entrar no site do outro clube para comprar, para ver como é que é, para, enfim, para retirar o ingresso, né? Inclusive, na próxima semana, o Flamengo irá lançar um plano de sócio-torcedor para quem não tem condições de ir ao estádio, tá? Isso também é informação. Maracanã deve receber partida da NFL em 2026. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que a cidade sediará um jogo da Liga, sendo o Maraca o palco mais provável, galera. Olha aí, NFL no Maracanã, vão detonar o nosso gramado. Nossa, tô brincando. Detonar a gente já detona já. Vamos lá, pessoal. Sobre o Gerson, tá? Renovação de contrato do Gerson que tá dando o que falar por aí. Segundo o Vene Casagrande, o movimento feito pela diretoria do Flamengo para antecipar a renovação do Gerson é uma demonstração de que o clube entende que o jogador tem que ser valorizado e reconhecido pelo grande trabalho que ele vem fazendo dentro e fora de campo no Flamengo, como fez com o Wesley, por exemplo, né? É um paizão pro Wesley, o clube ele tenta antecipar essa renovação de contrato porque o Gerson tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2027. Então tem mais 2 anos e meio de contrato com o Gerson. O Flamengo quisesse? Não. Esperar, o Flamengo quer. Marcão cobrou, pai do Gerson, o Flamengo quer também, aceita conversar para o aumento salarial, porque entende que o Gerson é uma peça fundamental, é uma das lideranças ali. Não há pressa do Flamengo e nem haverá pressão dos dirigentes para que Gerson dê uma resposta rápida. Vale mencionar que nem a questão dos valores é o ponto central das conversas nesse momento. O Flamengo ofereceu uma valorização salarial e seria o maior salário do atual elenco e contrata até 2030. O importante é, a cúpula rubro-negra quer que ele se sinta reconhecido e valorizado. Vamos esperar. A proposta está na mesa do Gerson.
Essa é a informação que eu tive lá dos corredores do Ninho do Urubu. E agora, em relação à proposta, tá? O Gerson vai analisar, ou ele vai aceitar, ou vai recusar, ou fazer uma contraproposta, né? Vamos ver o que vai dar aí então, beleza? Vamos lá, pessoal, tem mais coisa pra gente conversar. O BAP, durante a reunião do Conselho Deliberativo, ele abordou esses temas aí todos, né, superávit, déficit financeiro que o Flamengo teve com o Landim. Tem algumas declarações também que eu estou estudando, estou me aprofundando, porque estão dizendo que com esse contrato da Libra, o Flamengo vai ganhar 500 milhões a menos do que ganharia com o antigo contrato que o Flamengo tinha com a Globo, por exemplo. Parece que tem uma situação, porque, olha só, 40% do contrato de direito de transmissão da Libra, tá? A Libra é o seguinte, ela recebe 1.170 milhões de reais da Globo para ter as partidas transmitidas na Globo, televisão aberta. E, pelo Premier, a Globo paga 500 milhões de reais para transmitir na TV fechada no pay-per-view. No antigo contrato que a Globo tinha com os clubes, pagava mais ou menos 850 milhões. Agora vai pagar 500. Por quê? Porque a Libra não tem mais não tem todos os times da Série A, tem 9. Tá? Tem 9. Isso contando com os da Série B, porque o Remo e o Paysandu também são da Libra. Né? E aí tem algumas situações, porque antigamente a Globo media a métrica do torcedor do Flamengo através de pesquisas realizadas, agora parece que vai medir por audiência, estão dizendo que o Flamengo vai ganhar menos por isso. E se porventura algum clube entrar na Libra, o Flamengo vai ganhar menos também, porque aí vai ter que fatiar ainda mais o dinheiro. Se cair clube para a segunda divisão, parece que também ganha menos. Eu estou estudando, estou adentrando nesse assunto para explicar melhor para vocês. Mas a grosso modo é isso que estão falando por aí. E a nova gestão do Flamengo, inclusive na figura do BAP, vão tentar uma revisão do contrato para que se tire, por exemplo, essa situação é ridícula mesmo. Porque se entrar um outro clube, a Globo não vai aportar mais dinheiro, vai ter que dividir o dinheiro que já está aqui entre todo mundo. Aí, por exemplo, o Flamengo ganha 50, entrou um novo, vai ter que dividir o de todo mundo para esse clube ganhar também. Aí é brincadeira, né? Aí o BAP realmente tem que revisar isso aí, né? E na reunião do conselho, ele também falou: peço aos senhores que têm fé que rezem para a mulher do Jorginho gostar do Rio de Janeiro. Falou o BAP. E ao que tudo indica, ela está gostando, porque ela publicou um vídeo nas redes sociais, né? Mostrando as mensagens que ela está recebendo, porque o torcedor rubro-negro está indo lá, pô, fica aqui no Rio, o Rio é maravilhoso, deixa eu me vir pro Flamengo, o torcedor tá indo lá no direct da mulher do Jorginho, que é a Kátia Cavelli _. Vai lá e deixa a tua contribuição também. Já falei o arroba aí. E ela postou esse vídeo mostrando as mensagens, né? Aí ela botou: calma, nação, calma. Ela é irlandesa, mas certamente deve saber algumas palavras ali no português, né? Por isso também essa coisa vai mudar de cultura, vai sair lá do Reino Unido para ir para o Brasil e algo diferente, né? Por isso que o Jorginho trouxe ela para ver como é que é também. O próprio Jorginho, a primeira vez no Rio de Janeiro. Real Madrid vindo com tudo para contratar o Wesley. E o lateral só valoriza. Depois da atuação que ele teve na seleção brasileira ontem, já valorizou algumas casinhas, porque vestiu a camisa da seleção, já valoriza. Pelo Flamengo, valoriza. Entrou em campo, jogou bem pela seleção brasileira, já valoriza mais ainda. Então, Florentino, tudo bem, tem uns olheiros aí observando o Wesley, tinha lá no Mané Garrincha, mas vamos soltar a grana, né, Florentino? Vamos soltar a grana.
Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.